Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz, amém? Que bom estarmos aqui, que bom que você também está conectado aí em algum lugar, através da internet. E eu já quero começar dando os parabéns aos papais. Onde estão os papais aqui? Se você puder ficar de pé, os papais fiquem de pé, junto comigo, né? E eu queria pedir que nós aplaudíssemos ao Senhor pela vida dos papais. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meus parabéns, que Deus te dê unção, sabedoria, para continuar exercendo essa função que é tão importante. Hoje, cedo eu acordei já com um café na cama. Pensa, irmãos, aquelas duas figurinhas, né? O Lucas e o Davi chegando na minha cama, entregando um café da manhã. Claro que eles comeram tudo, nem me deixaram comer, né? A Suelen tinha feito um ovinho ali, eles comeram tudo. Foi uma bagunça em cima da cama, aquela coisa. Eu estou até suado agora. A gente fica aqui tentando agarrar os meninos, corre para lá, corre para cá. Mas olha, irmãos, não tem coisa melhor na vida, não é verdade? Que coisa boa é ser pai, é ser mãe. Hoje, enquanto ali na cama ainda eu orava, agradecendo a Deus por poder ter esse privilégio de manifestar Ele como pai para os meus filhos e também sobre outras pessoas. Enquanto eu fazia isso, eu pensava assim: hoje eu queria estar exatamente aqui como eu estou, exatamente com as pessoas que estão à minha volta. Eu fiquei pensando, eu sou mesmo um homem tão realizado. Deus tem realizado os desejos do nosso coração, amém? Você pode confirmar isso? Deus tem realizado os desejos do nosso coração, tem nos abençoado com uma família, e Ele tem te dado uma família de sangue, e Ele tem te dado uma família da fé também, amém? Você faz parte, não está sozinho, você não está sozinho. Talvez você não pôde comemorar o Dia dos Pais com o seu pai, Piscite citou isso aqui, ele não pôde, né? Depois perdeu o seu pai ainda muito cedo. Eu hoje tive que ligar para o meu pai, fiz uma chamada de vídeo ali, de longe. Talvez você não tenha tido esse privilégio também, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso bom Pai, amém? Ele é um grande Pai para todos nós. E falando nisso, na semana passada nós iniciamos, o mês da família e falamos sobre como desde o início e lá no Éden o homem vem errando em relação à sua família. E falamos também que, em contraponto, aquele que errou no jardim, o primeiro Adão, que errou lá no jardim, tanto com sua família, nós temos Cristo no Getsêmani. Se por um lado um errou no jardim, o outro foi vitorioso no jardim, que é Cristo, nos dando a condição de ter uma família abençoada. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa família que nós somos e o grande Pai que todos nós temos sobre a nossa família. Nós todos temos um bom Pai sobre nossas famílias. Então eu quero ler com você alguns textos da Palavra de Deus para a gente falar desse assunto aqui nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler Mateus, no capítulo 6. E depois nós também vamos ler Efésios, no capítulo 3. Mateus, capítulo 6. E depois vamos ler Efésios, capítulo 3. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar nela. Se você está em casa aí, ou você que está aqui também não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar no telão. Se você não tem uma Bíblia, você pode nos procurar e nós teremos o prazer de te dar uma Bíblia, tá bom? Nós temos Bíblias para doar. Nós queremos te dar uma Bíblia, você que não tem uma Bíblia e gostaria de ganhar. Se você quer uma Bíblia um pouco melhor, a nossa livraria tem para vender. Mas se você não puder comprar, você vai ganhar uma de graça. Nós queremos que você tenha acesso à Palavra de Deus. E mais uma vez eu também quero reforçar que, se você pode, traga um papel, uma caneta, ou a maneira que você aprendeu a anotar. Talvez já estão anotando em celular hoje, né? Mas não perca a chance de anotar, escrever os textos. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, você vai precisar desses textos. Você vai precisar guerrear a partir da Palavra de Deus. Quando você estiver ali enfrentando uma grande batalha, você vai poder recorrer a esses textos que o Senhor falou com você aqui, tá bom? Eu sei que é difícil decorar todos, gravar todos. Então anote, eu tenho certeza
que isso é melhor. Quando a Bíblia fala sobre medita na lei, ela não está falando apenas sobre ouvir e receber informação num domingo. A meditação é a palavra usada para aquilo que a vaca e o boi fazem, é ruminar. Come, vai para o estômago, volta, mastiga mais um pouquinho, volta, é nojento. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, a gente está falando de uma perseverança naquela palavra, uma insistência, até que ela se torne uma verdade dentro de mim. Amém? E assim é a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 9, que é o que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso. Diz assim, a partir do verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Agora, Efésios, no capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ler apenas 2 versículos, o 14 e o 15. Se você está nos visitando, sinta-se muito à vontade. É tão bom ter você aqui com a gente, é tão importante para nós que você venha nos visitar e nós queremos te receber muito bem. Você pode ver que nós temos vários ministérios trabalhando, eles dão duro mesmo, é um povo abençoado e abençoador. Lá atrás nós temos a diaconia, se você precisar de alguma coisa, eles vão te servir. Além disso, se você está com criança, com bebê, lá na parte de cima, você tem uma sala ali anexa, que tem banheiro, tem bebedouro e tem também um berçário muito bonito, tá bom? Se você precisar. E logo, se Deus quiser, nós voltaremos com os Oi Kids. Logo. Nós ainda não voltamos com os Oi Kids presencial, porque estávamos esperando uma liberação, agora temos essa liberação da vigilância sanitária e também uma reforma que estamos fazendo ali no nosso espaço. Inclusive, se você quiser participar, Adalto é o chefe dessa equipe, Adalto está aqui na frente, só procurar o Adalto e dizer, eu quero participar, vou lá pintar, vou lá lixar, vou fazer uma oferta. Fale com o Adalto, ele é o chefe dessa obra aí, e logo nossas crianças estarão também no culto delas presencial. Efésios capítulo 3 diz assim, a partir do verso 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Olha o que Paulo está dizendo. Eu me ajoelho diante de um Pai, que é o Pai, sobre o qual toda a família recebe nome, no céu e na terra. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Coloque a mão sobre o seu coração, que representa toda a sua vida, e diga assim ao Espírito Santo, que venha ministrar a sua vida, que venha de maneira poderosa, profunda, com liberdade, que Ele encontre lugar no seu coração hoje. Diga a Ele, Pai, nós te pedimos, ministra as nossas vidas, de modo profundo, de modo intenso, de modo pessoal, personalizado, fala conosco. Senhor, nós nos rendemos à sua palavra, ela é espada, e a tua palavra diz que ela é poderosa, e nós cremos nisso. Tua palavra diz que ela pode nos rasgar agora. Faz isso, ó Deus, com coisas que estão na nossa vida, que não precisam, não podem estar mais. A tua palavra diz que ela é como a chuva que vem e não volta vazio, sem cumprir o seu propósito. Cumpra o propósito dessa palavra sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, em nome de Jesus. Espírito de Deus, realiza a tua obra completa sobre cada um de nós agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu tenho reforçado isso aqui com vocês, de quanto prejuízo essa pandemia trouxe sobre as famílias. Quanto prejuízo essa pandemia trouxe sobre nós, sobre as pessoas que amamos, sobre todo o movimento que nós vivemos, o ambiente que vivemos, o contexto que vivemos, sobre todas as mudanças e especialmente os grandes prejuízos que ela nos trouxe.
mas nenhum prejuízo se compara àquelas vidas que foram levadas, sim ou não? Nenhum prejuízo, porque pessoas são insubstituíveis. Diga para quem está do seu lado, você é insubstituível. Ninguém pode ocupar o seu lugar, somos insubstituíveis, Deus nos vê assim e nós também olhamos assim para pessoas do nosso coração. Que prejuízo enorme, irmãos, nós tivemos. Com certeza você pode me dizer, eu perdi alguém que eu amo muito. Quem aqui pode dizer, eu perdi alguém da minha família? Levanta a mão. Da sua família? Levanta a mão. Quem aqui pode dizer, eu perdi alguém muito próximo de mim, amigo de infância, gente que eu convivi? Nós, irmãos, tivemos perdas assim irreparáveis, irreparáveis. Pessoas que amamos. Estávamos agora, essa semana ainda, na sexta-feira, né? Dona Marli, a Maria e a Maura e tantas pessoas aqui dessa igreja estavam ali servindo, né? Os nossos irmãos que perderam ali. A nossa irmã Armênia, 46 anos, Marli, 46 anos, uma irmã querida, tão cheia de saúde, tão viva, né? Tão cheia de vida, e de repente nós vimos essa irmã sendo levada assim. É um prejuízo, a gente fica sentido. Tivemos há pouco aí, tantos irmãos aqui perdendo, eu vou citar alguns, né? Eu sei que poderia citar vários, né? Também o Luri perdeu seu irmão, né? O Joel. Há poucos dias tivemos essa grande perda, e também está aqui o pastor Jardel, né? Está aqui na frente, que perdeu há pouco tempo também seu pai, nosso irmão Antoninho, né? Aqui da nossa igreja. Nós poderíamos citar tantas pessoas, né? Que aqui da nossa igreja, pessoas que foram levadas, e nesse tempo, e fica assim aquela sensação, irmãos, de um buraco, de um vazio, porque pessoas são insubstituíveis. Agora, é claro, irmãos, que nós sentimos muito, choramos com essas pessoas, dói no nosso coração, sentimos falta dessas pessoas, mas há algo que sempre acalma o meu coração. Há algo que nessa hora sempre aquieta o meu coração, é saber que o Senhor, o nosso Deus, Ele é Senhor de vivos e de mortos. Repete comigo, Ele é Senhor de vivos e de mortos. Louvado seja Deus. Quando Jesus entra na casa de Marta e de Maria, a Bíblia diz que ele chorou. Preste atenção, Jesus não chorou porque faltaram a ele palavras. Na verdade, Jesus chora porque ele sente a perda, ele sente aquele amigo dele, mas ele libera a palavra correta, que é a palavra de eternidade. Ele diz, eu não disse que se credes em mim, vocês então verão a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele está falando sobre ressurreição, sobre vida. O Senhor está dizendo, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, e louvado seja Deus, porque ainda que estejamos passando por situações tão difíceis, nós podemos confiar que o Senhor não perdeu o controle. Irmãos, essa pandemia não pegou o Senhor de surpresa. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, Deus não está agora criando um plano B, porque Ele não sabia que isso ia acontecer, então vamos criar um plano B. Deus não é assim. Pelo contrário, os planos de Deus continuam, os propósitos de Deus continuam, porque a grande pergunta numa hora como essa é, e agora? Como vai ser, pastor? Como vai ser daqui para frente? E agora, depois disso que aconteceu na minha casa, depois dessa pessoa que eu perdi, depois desse trauma, depois dessa luta, e agora? Será que os planos de Deus continuam iguais? Será que tudo continua como era? Será que Deus continua acreditando na minha família, investindo na minha família? Eu conversei, Jardel, essa semana com a sua mãe. E fui visitar 2 vezes, mas a gente não se encontrou lá. Mas eu conversei por telefone com a dona Luísa. Dona Luísa, com muita dor, assim, falando sobre a separação e sobre como foi difícil, né? Ver ali o seu Antoninho, aqui a família também. E ela dizia assim para mim, entre todas as coisas lindas que ela falou a respeito do seu Antoninho, falando de como ele era, mas uma coisa chamou a minha atenção também, no meio de tudo que ela disse, ela falou, pastor, ele foi um bom homem, ele deixou um grande legado para a nossa família, mas tem uma coisa, eu quero me levantar para servir nos interiores aí, para ir fazer missão nos interiores, porque era isso que Antoninho queria,
e é isso que eu vou continuar fazendo. E eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo, irmãos, porque ela estava dizendo, o plano de Deus não mudou. O propósito de Deus continua ali. Por mais difícil que esteja, irmãos, guarde isso, por mais complicada que a situação esteja, Deus não foi pego de surpresa. Os planos dele para a nossa casa, os planos dele para a nossa família não mudaram. Deus continua sendo Deus. Ele é o mesmo. Olha só que lindo isso. Hebreus capítulo 3 vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e Ele será para sempre. Tiago, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, pois toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. A Bíblia está dizendo, ei, preste atenção, Deus não mudou, e os seus planos também não mudaram. Eu amo esse texto, Salmo 118, ele diz assim, olha só, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Agora olha esse versículo. Eu não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Há uma outra tradução que diz assim, eu não vou morrer até ver os propósitos de Deus se cumprirem completamente sobre mim. Dá uma olhada para quem está do seu lado e declara isso. Diga assim, você não morrerá até que todos os planos de Deus se cumpram na sua casa, se cumpram na sua família, em nome de Jesus, por mais difícil que seja. Mas pastor, eu fui traído, pastor, eu fui abandonado, pastor, eu fui rejeitado. Talvez você está aqui no dia dos pais, assim, com um sentimento tão ruim, porque eu não conheci meu pai, eu não sei quem é, eu fui rejeitado. Eu quero te dizer, irmãos, por mais difícil que tenha sido a sua caminhada, você tem um bom pai, e os planos dele para você, eles não mudaram. A pandemia não tem o poder de tocar em Deus. A pandemia não tem o poder de mudar Deus. A pandemia não tem o poder de mudar o propósito de Deus. Eles continuam vivos. Faça como a dona Luísa. Eu vou me levantar, ainda que com muita dor. Eu vou me levantar e eu vou seguindo, fazendo os propósitos de Deus se cumprirem na minha vida, em nome de Jesus. Irmãos, desde o início da humanidade, a família vem sofrendo, vivendo dificuldades, e ela continua rompendo. Desde o Éden, está lá a serpente tentando destruir a família. Depois você vai falar sobre as primeiras famílias da terra, ou a família patriarcal, os pais da igreja. Nós vamos então falar de Abraão e de Sara. Aí Sara é estéril. A promessa está na geração, mas Sara é estéril. Aí nós vamos falar de Isaac e de Rebeca. A promessa está naquela geração, mas Rebeca também é estéril. Então vem uma terceira família, que é a família de Jacó e agora de Raquel. Mas nós temos um problema, Raquel é estéril. Preste atenção, desde o início, a Bíblia, o Senhor está nos dando um recado. Ei, lá no Éden, Adão e Eva enfrentaram dificuldades. Ei, Abraão, o homem que eu considerei o pai da fé, enfrentou dificuldades. Sua esposa era estéril. Seu filho, filho da promessa, também tinha uma esposa estéril. E aí vem Jacó, aquele que foi abençoado por Deus, e sua esposa é estéril. Mas todas elas foram curadas, todas elas romperam, todas elas geraram uma família poderosa. Qual o recado de Deus para nós através dessa história? Ou da história bíblica? O recado de Deus é, por mais difícil que esteja, guarde a minha palavra, guarde a minha promessa, ela vai se cumprir, custe o que custar. Jesus chega na casa de Lázaro, ele está na casa de Marta e de Maria, agora aquela família está em pedaços, o irmão delas faleceu. Jesus então chora com aquelas mulheres, Jesus ora com aquelas mulheres, Jesus traz à vida de novo Lázaro, e a mensagem que ele está deixando para aquele povo é, ei, eu sei que doeu, eu sei que machucou, eu sei que é difícil, mas a mensagem é, eu tenho ainda um plano para essa casa, eu ainda tenho um projeto para essa família, siga em frente, siga em frente. Sabe, irmãos, eu tenho repetido isso, falei isso na semana passada, falava isso ontem em Cascavel, nosso primeiro culto em Cascavel ontem, lá, eu estou repetindo isso, o mal é intencional, o mal está organizado para ser mal. Jesus falou, o mal só vai fazer as mesmas coisas, roubar, matar e destruir. O mal é intencional. Há sim uma conspiração para a destruição da família.
Há uma conspiração diabólica para a destruição da minha e da sua vida. Agora, preste atenção. Se por um lado nós temos o mal sendo intencional, conspirando para nos destruir, eu li um livro uma vez chamado Conspiração Divina. Alguém já leu esse livro? Conspiração Divina. E ele diz assim, se por um lado nós temos Satanás e seus demônios e todo o exército das trevas organizado para destruir, por outro lado nós também temos o Senhor, os seus anjos, os seus arcanjos, os seus serafins, os seus querubins, todos eles também organizados para abençoar a nossa casa, aleluia. Existe o mal está organizado, a Bíblia diz que Satanás veio, senão, para roubar, matar e destruir. E aí, nesse mesmo versículo, ele está dizendo, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele está dizendo, o mal veio para destruir, mas eu também estou organizado para te abençoar. Olha esse texto de Romanos, capítulo 6, que legal que é. Ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Ok, sim, se pecamos, temos a morte. Agora olha o que ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ele está dizendo, se por um lado há sim demônios, há sim uma organização do inferno para destruir as nossas casas, nossos casamentos, nossos filhos, netos, a nossa geração, por outro lado, o Senhor também está conspirando, Ele organizou tudo para nos abençoar. Quantos podem crer nisso aqui? Aleluia, o mal existe e ele é intencional. Todos os dias seremos atacados nas nossas famílias, mas por outro lado, também há um Deus amoroso, poderoso, com um coração paterno enorme, olhando para nós e para a nossa família e dizendo, eu amo você, eu estou conspirando a teu favor. Você já parou para pensar, irmãos, que há uma grande conspiração a teu favor? Que não era para você estar aqui? Vamos falar a verdade, quem de nós aqui merecia ter a família que tem? Quem de nós aqui merecia estar vivo? Quem de nós merecia ter um filho? Quem de nós merecia ter um casamento? Quantos casais nós temos aqui? Levanta a mão. Dá uma olhada para essa mulher. Dá uma olhada para esse homem. Essa mulher linda que Deus pôs do seu lado. Esse homem lindo que Deus pôs do seu lado. Olha bem no olho dele, no olho dela, e fala a verdade. Você merecia uma coisa dessa? Fala para ele, você é uma coisa linda, eu não merecia isso não. Nós não merecíamos, irmãos, nós não merecíamos estar aqui, não merecíamos. Seus filhos estão aí, irmãos, eu olho para o Lucas e para o Davi, todo dia eu penso, que isso? Quem sou eu para cuidar de uma joia dessa? Eu olho para a Sueli e eu penso, que isso? Eu merecia era o inferno, eu merecia era a morte, mas ele conspirou, é ou não é? Ele organizou. Eu não sei como vocês se conheceram, mas lá de algum jeito ele fez com que vocês se encontrassem, fez com que vocês fossem para uma mesma cidade, para um mesmo lugar. Ele conspirou, irmãos, ele conspirou sobre a sua conversão. Alguém da sua família, alguém converteu, alguém crente, alguém lá atrás na sua casa, sua avó, alguém converteu lá atrás e ele foi conspirando, organizando tudo para que você tivesse a salvação. Irmãos, se Satanás está organizado para destruir, Deus está organizado para abençoar as nossas vidas. Creia nisso, por favor. Mais do que crer no mal, nós temos que crer naquilo que Deus preparou para nós. Aí você me pergunta, pastor, como você tem tanta certeza disso? Porque eu estou cheio de certeza, eu estou cheio de convicção disso. Mas sabe como eu tenho tanta certeza disso? Simples, porque eu sou pai. Porque eu sou pai. Ô irmão, eu sei que Deus tem uma conspiração a nosso favor, planos lindos, maravilhosos, bênçãos para nós, simplesmente porque eu sou pai. A Bíblia diz, se vós sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará as boas dádivas que pedirem. Simples porque eu sou pai. Como pai, irmão, eu sei o que eu desejo para os meus filhos. É ou não é? Nós queremos ver eles voando, nós queremos ver eles indo bem, nós queremos que eles vivam, nós não queremos nem que eles sofram, não é assim? Queremos nem que sofra, queremos que nada de errado aconteça. Ô irmão, olha que coisa boa é ser pai. Que coisa boa, eu fico imaginando o coração de Deus o tempo todo. Eu fico pensando como Ele me olha, porque o jeito que eu olho para os meninos na minha casa é o jeito que Ele olha para mim. Ou muito mais, né? Essa semana nós fomos na apresentação do Lucas na escolinha.
Eu contei aqui da primeira apresentação dele, lembra? Ele não dançou, ele ficou igual uma estátua lá, irmãos. E eu aplaudi, beijei aquele menino. E agora essa vez ele dançou. Agora ele já estava solto, dançando lá em cima. Irmãos, eu e Sueli, a gente ficava ali igual dois bobos. É assim que a gente fica, né? Você olha para a cara de um pai observando seu filho dançar, apresentar, é ou não é a cara de bobão que a gente fica? Aquela boca aberta, aquela cara de bobão, mas que coisa boa. Eu estava vendo ele apresentar, e ele dançou, e ele me trouxe um presente, que eu paguei e custou caro. É assim, é o presente que a gente paga. E ele me trouxe o presente, ele falou, você gostou? Eu amei. E ele escreveu uma carta, irmão, eu achei lindo aquilo. Irmão, ele faz uns desenhos, né? Assim, ele fez um desenho lá, e falou, esse é você. Eu tinha certeza que era um cachorro aquilo. E ele falou, e esse sou eu. Ele estava bonito. Não é assim, a gente acha maravilhoso? Não acha maravilhoso, irmão? Você olha para aquilo e fala, oh, que coisa boa, recebi um presente. Ele veio hoje, a gente estava almoçando, ele falou, você gostou do seu almoço de Dia dos Pais? E eu falei, eu amei, mas fui eu que fiz tudo, irmão. E ele estava dizendo, que bom, ele me levou café na cama. Sueli, o Lucas, o Davi, e eles comeram tudo meu café da manhã, derrubaram o leite. Mas sabe, irmãos, eu estou ali apaixonado, olhando para esses meninos e pensando que eu posso fazer mais por eles, o que eu posso fazer por esses meninos. Um pai com um coração saudável, ele quer o bem dos seus filhos. É ou não é? Agora você pode imaginar o que Deus preparou para nós, se eu, sendo horrível como eu sou, mal como eu sou, pecador como eu sou, eu estou sonhando para os meus meninos coisa boa, o que será que Deus espera e aguarda de mim, irmãos? O que Ele tem para mim? Que coisa boa é pensar nisso, que Ele está, irmãos, com planos mais elevados do que os meus, olhando para mim. Eu não sei se você já parou para pensar assim, o que Deus viu em mim? Por que Ele me ama? Por que Ele me escolheria? Eu já fiz isso tantas vezes. E de novo, eu fiz isso até ser pai. Eu questionava assim, mas eu sou uma coisinha de nada. O que Deus tem que olhar para mim? Me chamar para ser pastor? Me chamar para... Quem sou eu? Você já falou isso? Para Deus me amar tanto? E de novo, eu perguntei isso até ser pai. Depois que a gente é pai, irmãos, e eu estou... É claro que você pode ter essa revelação a qualquer momento, mas a gente percebe que não tem a ver com aquilo que os filhos fazem. Tem a ver com os olhos de quem vê. A graça, preste atenção, a graça não está relacionada àquilo que eu e você fazemos. A graça está relacionada aos olhos de quem nos vê. A graça está no olho dele. Porque quando ele olha, irmãos, a lente dele já é de amor, a lente dele já é apaixonada. Então, quando ele olha para nós, ele já viu em nós, ele já se agradou de nós. Não tem a ver com o que eu faço. Eu estava aqui, irmãos, dançando, adorando a Deus, com o Davi no meu colo, beijando ele, e o menino está cheirando cocô. Ele estava de cocô. Sueli foi trocar agora. Eu estava aqui com ele aqui, deve estar com o braço cheirando também. E eu estava aqui com esse menino de cocô. E eles correndo por aqui, irmãos, e eu estou olhando para esses meninos, e eles pisam na bola, eles fazem coisa errada, eles desobedecem a gente, e eu estou olhando para ele pensando como eu quero que ele vá longe, como eu amo esse menino. Não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com os olhos de quem nos vê. Fale para quem está do seu lado, a graça está no olho do seu Pai, a graça está no olho dele. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, preparou para nós. Isaías 64 diz assim, porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que esperam. Jeremias vai dizer, olha, de longe, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. A Bíblia está dizendo que Ele é um bom Pai. Sabe, irmãos, eu estou indo até esse instante para te convencer disso. A única maneira que nós temos
de acreditar que Deus não tem coisas boas, que não tem coisa boa para a nossa família. A única maneira que eu tenho de acreditar que eu não tenho condição de ter uma família abençoada, eu não tenho condição de ter um casamento abençoado, eu não vou ter filhos, eu não vou casar, eu não vou namorar, Deus não preparou nada para mim. A única chance que eu tenho de pensar isso é se eu negar a bondade de Deus. Eu preciso negar a bondade de Deus, eu preciso negar a graça dele, para depois, então, eu acreditar que para mim sobrou só o resto. Não, Deus não é assim. Ele é bom. Ele diz, se você sendo mal, sabe dar alguma coisa boa, e eu então? O que Deus tem para nós, por mais difícil que seja esse tempo, por mais pesado que está sendo a pandemia, por mais doído que está sendo, o que Deus tem para nós continua lá, está intacto. A sua família continua sendo alvo do amor de Deus, em nome de Jesus, creia nisso. Nós teríamos que negar a bondade dele, e nós não vamos negar. Então, quando Paulo diz, olha, nós clamamos de joelho por um Deus que é Pai, e é Pai sobre todas as famílias, Paulo está dizendo, Deus é o Pai da sua casa. Ele é o grande Pai da nossa família. Ele é o Pai das nossas casas. E o que é que nosso Deus Pai tem para as nossas casas? Quando Jesus orou a oração do Pai Nosso, preste atenção, Jesus começou essa oração dizendo, Pai Nosso. O que ele está fazendo é uma oração por uma família. Ele está falando, olha, eu vou orar ao Pai que é de todos nós. Eu estou orando pela nossa casa, a nossa família. A Bíblia diz que a família de Jesus são todos aqueles que fazem a sua vontade. Então, quando Jesus ora a oração do Pai Nosso, ele está fazendo uma oração profética e declarando bênção sobre as nossas famílias também. Então, eu vou aqui marcar algumas coisas que eu creio, que eu quero aqui compartilhar com você também ao seu coração. Creio que a partir da oração do Pai Nosso, são verdades que devem entrar no nosso coração. A primeira verdade que eu encontro aqui nessa oração do Pai Nosso sobre família, a primeira verdade é, nós temos um Pai. Repete comigo, temos um Pai. Jesus afirmou, o Pai é nosso. O Pai é nosso, guarde isso. O Pai é nosso. Eu já falei isso aqui tantas vezes na Páscoa. O Pai era só dele. Jesus podia ter dito, meu Pai, e só. Ele podia ter dito, o meu Pai, e apenas isso. Mas a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que a partir de Cristo, todos nós fomos adotados. Por adoção recebemos o Espírito que clama, Abba. Por causa de Cristo nós somos adotados. Então o Pai, que era só dele, passou agora a ser Pai nosso. Então guarde isso, a sua casa, a sua família tem um Pai. Todos temos um Pai. A nossa família tem um Pai e o Pai é nosso. Foi um dos grandes motivos que Jesus veio para a terra, para revelar o Abba. Até Jesus vir, você tinha vários nomes de Deus, Jirê, Rafá. Nós tínhamos vários nomes dele, mas ninguém havia ousado chamar Deus de papai. Abba não é nem papai. Abba é um balbuciar de um nenê. Abba é papá. É quando a criança ainda nem consegue dizer o papai completo. É papá. Jesus está dizendo, você pode chamá-lo de paizinho querido. Você pode. Então, em primeiro lugar, guarde isso. As nossas famílias têm um pai. O pai é nosso. E eu quero aqui dar uma ênfase também para que a gente guarde isso no nosso coração. Quando eu estou dizendo que nossas famílias têm um pai, eu estou dizendo para você confiar nisso, guardar isso no seu coração, crer nisso, mas eu também quero afirmar uma coisa. O pai é o pai de todos da nossa casa. Então preste atenção. Deus é o seu pai? É o seu pai daquela casa. Mas Deus é o pai da sua esposa também? Sim ou não? Sim. Deus é o pai dos seus filhos? Sim ou não? Sim. Deus é o pai dos seus pais? Sim ou não? Sim. Deus é o pai dos seus netos? Sim ou não? Sim, ele está dizendo o pai é nosso, mas ele é pai de todo mundo. Deus não tem netos, só para ficar claro, tá bom? Deus não tem bisneto, Deus não tem neto, Deus tem filhos, somos filhos. E eu estou dizendo isso porque eu já tive uma vez que chamar a atenção de um casal, e eu falei especialmente para o marido, eu disse, olha, eu não sei se o senhor percebeu, mas o senhor está tratando tão mal a sua esposa, que eu no seu lugar eu ficaria preocupado. Porque
se eu tenho uma filha, e eu sei que o marido dela está tratando ela mal, agressivo, eu vou naquela casa, eu tiro minha filha de lá. Eu não vou deixar, eu sou pai. Eu ia resolver essa situação com esse rapaz. Com certeza é o que eu faria. Eu ia proteger a minha filha e resolveria. E eu falei para ele, talvez o senhor não tenha percebido que o senhor está mexendo com a filha de Deus. Talvez o senhor não percebeu que essa mulher que você chama de sua, na verdade, ela é, antes de tudo, filha de Deus. O senhor está arrumando confusão com a pessoa errada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, irmão, quem será por nós? Então, quando a gente destrata o nosso filho, abandona, não dá atenção, preste atenção. Você está tratando mal um filho de Deus. Quantos aqui podem afirmar assim? Pode mexer comigo, mas não mexa com meu filho. Levanta a mão. Quantos aqui preferem que mexa com você do que com... Não é assim? Cuidado. Quando a Bíblia diz, o Pai Nosso, Jesus está dizendo, trate as pessoas com cuidado, porque todas elas são filhas de Deus. Os filhos são herança de Deus, entregue para os pais. Não são nossos, são de Deus. Então guarde isso. Quando você destrata o seu pai, seu irmão, lembre-se que ele tem um pai. E esse pai não vai deixar isso barato. Ele vai resolver isso. Talvez você tenha que conversar com ele de pé de orelha. Pé de orelha, você sabe o que é isso? O senhor Nércio vai saber, né, senhor Nércio? Então guarde isso. Em primeiro lugar, o Pai é nosso. Em segundo lugar, o Pai é santo. A Bíblia diz, santificado seja o teu nome. Não dá para a gente tentar ter uma casa abençoada por Deus sem viver um nível de santidade que Deus deseja. Algumas pessoas têm tentado, de maneira confusa, na sua casa, trabalhar com vários tipos de princípios e valores. Mas a verdade é que o nosso Deus é santo. E se não for um leito santo, se não for uma casa santa, se não for um ambiente de santidade, irmãos, infelizmente nós não podemos contar com a bênção dele. A bênção de Deus está liberada sobre as casas dos santificados. Nós somos santificados em Jesus, amém? E agora nós lutamos não para ter uma vida santa, lutamos contra o pecado, porque já somos santos lutando contra o pecado, mas nós devemos cuidar com cada palavra que sai da nossa boca, dentro das nossas casas. Será que são palavras santas? Cada atitude nossa, será que são atitudes santas? Você já percebeu que lá no céu, o ambiente onde o nosso Pai está, você já percebeu que o que os anjos mais repetem é santo, santo? Eles olham para Deus ali e repete santo, santo. Deixa eu perguntar, será que as pessoas da sua casa, elas conseguem olhar para onde você está, para o ambiente da casa, quando você chega, será que elas conseguem olhar e dizer, está aí uma pessoa santa, correta, consagrada? Será? Será que isso é possível? Estou fazendo essa pergunta para mim também. A Bíblia diz que nós temos um Deus, um Pai sobre nossas famílias, mas a Bíblia também diz que Ele é um Pai santo. Amém? Eu já contei para vocês sobre uma casa que colocou no seu muro, uma família crente, escreveu no muro, propriedade exclusiva de Deus. Eles eram crentes, iam na igreja, propriedade exclusiva de Deus. Mas todo dia o pau quebrava lá. Ninguém era santo, era nada. Aí os vizinhos picharam embaixo. Pode ser de Deus, mas está alugado, é para o capeta esse negócio. Toma cuidado. Nós temos um Pai e temos um Pai que é santo. Amém? Em terceiro lugar, temos um Pai de princípios. Nosso Pai é um Pai de princípios. A Bíblia diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus está falando com o Pai e está dizendo, se cumpra a sua vontade na nossa família. Se cumpra, que venha o teu reino, os seus valores, os seus princípios, que não sejam os nossos. Irmãos, tantas vezes nós tentamos aplicar na nossa casa aquilo que nós aprendemos e nem é de Deus. Os valores que nós recebemos e algumas vezes nem são valores de Deus. Não, porque eu quero que seja assim na minha casa a qualquer custo, mas espera aí, isso está na Bíblia. Muitas vezes não está. Então guarde isso, nós temos um Pai que tem princípios e valores. Irmãos, é possível
E tome cuidado, é possível se encontrar com a igreja, é possível se encontrar com a Bíblia, é possível se encontrar com a célula, é possível se encontrar com a religião e não ter um encontro com os princípios e valores de Deus. Quantas pessoas conheceram a religião, conheceram a igreja, mas não conseguem ainda aplicar os princípios de Deus na sua casa. É perigoso isso. A religião e Jesus não são a mesma coisa. Jesus é uma pessoa com princípios e valores do lugar onde Ele está. Ele quer que isso se aplique. A pergunta é, Jesus estaria à vontade hoje na minha casa, com as coisas que assistimos na TV? Jesus estaria à vontade na minha casa hoje com aquilo que vemos no celular? Jesus estaria à vontade hoje na minha casa aprovando as conversas que temos em volta da mesa? As atitudes que temos no quarto? Será que Jesus tem mesmo aprovado os princípios e os valores que eu tenho aplicado na minha casa? Irmãos, nós temos um Pai, sim, Ele é Pai sobre todos nós, mas o nosso Pai, Ele tem princípios e valores, e são bem diferentes daqueles que nós estamos vendo na televisão. São diferentes daqueles que nós estamos vendo, talvez, em pessoas da nossa família. Guarde isso, por favor, viva os princípios e os valores de Deus. Em quarto lugar, nós temos um Pai que supre, aleluia. Nosso Pai é bom e Ele supre as nossas vidas. A Bíblia diz, o pão nosso de cada dia. O nosso Pai, Ele tem trazido o pão de cada dia. A Bíblia diz também que Ele não nos deixa cair em tentação. Ele nos livra do mal. O nosso Deus está nos suprindo todos os dias. Quantos aqui podem afirmar? Passamos lutas, passamos dificuldades, a pandemia veio, foi difícil, mas o Senhor não deixou faltar pão na minha mesa. Ele tem cuidado das nossas famílias, Ele tem cuidado dos nossos filhos. Temos motivos para chorar, mas temos motivos para agradecer. A Bíblia diz que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza, segundo a sua glória. Ele é muito rico, Ele é glorioso, Ele não vai deixar faltar para nós, em todos os sentidos. Sabe, irmãos, eu me lembro de uma época em que nós tratávamos assim, a coisa era tratada assim na igreja. O Senhor é poderoso para nos suprir espiritualmente, mas as pessoas tinham dificuldade de crer que Deus era poderoso para nos suprir também fisicamente. As pessoas tinham dificuldade de crer que Ele podia curar, que Ele podia tocar. E depois de um tempo eu vi, irmãos, isso surgindo no meio da igreja. Eu me lembro de quando criança ainda, vendo pessoas, americanos, eles vinham orar e as pessoas eram curadas, elas recebiam ali a manifestação de Deus. Então nós descobrimos não só um Deus que supria espiritualmente, mas um Deus também que nos tocava fisicamente, mas faltava ainda. E hoje ainda nós temos dificuldades de acreditar que temos um Deus, um Pai, que supre emocionalmente. Eu conversava outro dia com uma pessoa e ela dizia, eu não sei, mas olha, deve ser por isso que eu tenho tanta dificuldade, eu tive a ausência do meu pai, eu não tive um pai comigo, e é claro que isso tudo se aplica, mas eu falei para essa irmã, eu dizia, olha minha irmã, você tem um pai que te supre, de todas as maneiras, e especialmente, nesse momento, Ele te supre emocionalmente, você pode buscá-lo, você pode se lançar no colo dele e Ele te suprirá espiritualmente, mas Ele também poderá te suprir emocionalmente. Por favor, não carregue com você esse peso de acreditar que Deus não é poderoso também para tocar nessa área. Temos boas ferramentas, temos bons psicólogos, temos bons psiquiatras que podem ajudar, são ferramentas também importantes, nós não condenamos isso e, pelo contrário, incentivamos. Às vezes precisa, se precisar vá atrás, mas junto com isso, você tem que saber que você tem um Deus que supre as suas carências, as suas emoções, aquele buraco que foi feito por um trauma, uma marca, uma falta, uma ausência, uma rejeição, um adultério, essa marca, o Senhor também pode suprir em nome de Jesus. Você não precisa andar com esse buraco aí. E dá a impressão, irmãos, que é assim, ele, não, mas tudo bem, eu vou orar a Deus, eu espiritualmente estou bem, e fisicamente eu vou pedir para Ele curar aqui, mas eu não creio que Ele pode suprir e curar aqui dentro, mas Ele pode também. Temos um Deus que nos supre, Ele não me deixa cair em tentação, Ele traz o pão de cada dia, e Ele me livra do mal, em nome de Jesus.
Em quinto lugar, temos um pai que perdoa. Guarde isso, irmãos. Toda família que quer a bênção de Deus precisa exercitar o perdão. Eu vou usar duas frases que eu ouvi sobre perdão e eu espero que isso ministre seu coração. A primeira frase eu ouvi de um pastor que dizia: andar sem liberar perdão, amargurado, é andar com brasas na mão. É como se você vivesse com brasas na mão. Eu odeio aquela pessoa. Ela fez isso por mim. E ele diz, as brasas vão queimar e vão queimar. E ele diz, então perdoar nada mais é que abrir a mão. Abra a mão hoje. Ainda vai ficar marcado, ainda vai ficar ardendo, mas logo vai esfriar e vai passar. Mas liberar perdão é abrir a mão. Um outro pastor dizia, a amargura, falta de perdão, é como tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. O mal é feito para mim. Quando eu não libero perdão, mas pastor, você não sabe o que eles fizeram. Eu fui abusada, eu fui ofendido. Eles me bateram, eles me largaram. Não quiseram mais falar comigo, ele não liga. Hoje ainda eu conversava com um irmão querido, ele dizia, eu não sei se eu mando uma mensagem para o meu pai, eu não sei como ele vai ver isso, eu não sei. Eu não sei se ele vai gostar. Eu disse, manda sim. Mas eu não sei como ele respondeu. Mas sabe, irmãos, de qualquer maneira, libere perdão. Porque tomar esse veneno não vai fazer mal para outra pessoa. Tem gente que vive assim, eu quero que ele morra, eu quero que faça mal, mas o veneno está aqui. Então, temos um pai que nos perdoa, temos que viver e praticar esse perdão nos nossos ambientes de família também. Em último lugar, nós temos um pai do céu. Eu quero terminar falando disso para a gente orar. Deus está na terra, Ele está. Ele está em todos os lugares. Mas por que a Bíblia fala, Pai nosso que estás nos céus? Sabe, irmãos, quando Jesus está falando isso para nós, Ele está dizendo, olha, apesar de nós termos um Pai que está conosco aqui, eu quero que você guarde isso, nós temos um Pai que está nos céus, ou seja, Ele está nos vendo da perspectiva do céu. Ele não está olhando para você a partir das limitações que você impôs. Ele não está olhando para mim e para você, para a sua família, a partir das limitações que eu vejo. Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa família cheia de limitações. Não é verdade que todos nós temos um tio, um primo, um parente que você fala assim, meu Deus, o dia que você ir converter, o mundo vai vir abaixo. Temos ou não temos? Todos temos alguém que você fala, é um grande desafio essa pessoa converter. Agora, esse grande desafio é só da perspectiva da terra. É por isso que Jesus fala, o Pai Nosso está no céu. O Pai Nosso tem os recursos do céu. O Pai Nosso tem o poder que está no céu. O Pai Nosso tem o jeito de olhar do céu. Guarde isso, por favor. Paulo diz assim, a ninguém discernimos de modo natural. Paulo está dizendo, olha, houve um tempo em que eu olhava para as pessoas e eu dizia, naturalmente não vai dar. Mas ele diz, sabe o que aconteceu? Eu parei de fazer dessa maneira. A partir de agora eu olho para a pessoa e eu declaro, naturalmente não dá, mas pelo poder de Jesus, essa pessoa pode ser transformada, essa família pode ser uma família diferente. Guarde isso, temos um Pai que está no céu. Amém? Amém? Você quer orar comigo nessa hora? Eu quero pedir a você um pouquinho de atenção, pedir para o Ministério de Louvor que suba aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu fiz questão de trazer essa mala hoje aqui. Eu não sei se você vai conseguir ver aí de trás. Eu vou erguer ela aqui, porque na TV não vai aparecer. Alguns talvez vão ver lá da internet. Está escrito até Lucas aqui nessa mala. Tem como a gente abrir um pouco a imagem aqui, por favor? Obrigado, Juliana. Eu vou ficar com a minha mala aqui. Alguns de vocês sabem a história dessa mala. Eu fui para uma reunião de pastores e líderes. E eu cheguei nessa reunião bem chateado. Porque eu e Suelen, a gente estava tentando ter filhos e tínhamos promessas de Deus.
Mas antes de eu ir para essa reunião, a gente tinha recebido o diagnóstico de que Suelen tinha uma esterilidade sem causa, que nós não poderíamos ter filhos. E aí eu cheguei naquela reunião, não contei isso para ninguém. E aí tinha um círculo assim, nós estávamos orando, era o primeiro momento da reunião, a gente estava orando ali. E eu estava então clamando a Deus, orando. Era uma reunião com vários pastores importantes. E aí então Deus falou assim comigo: abre o seu olho, César. E eu abri o olho, eu imaginei que eu teria uma visão, alguma coisa. E ele disse: repara só. Eu olhei, haviam ali uns 40 pastores. E ele falou: você percebeu que dessa turma aqui só você não é pai ainda? E eu olhei e eu falei: é verdade, eu conheço todos, todos são pais. E eu pensei: será que Deus falou isso para me animar ou para me desanimar? Nessa hora, saiu um pastor lá de trás e veio na minha direção. Meu pastor. E ele veio e falou: Cezinha, pelo que você está orando agora. E eu fiquei com vergonha, porque era para orar por outra coisa, eu não me lembro. Era para orar e eu estava orando. E eu clamava nessa hora: Senhor, me dá um filho então. O Senhor pode tocar a Suelen. E esse pastor me perguntou: pelo que você está orando? Eu falei: eu estou orando pedindo um filho. E aí esse pastor falou para mim, 6 ou 7 anos antes do Lucas nascer, esse pastor me disse assim: Deus me disse que vai te dar um filho, o nome dele vai ser Lucas, e ele vai se levantar como um pregador sobre as nações, e ele será conhecido como contador de histórias. Eu recebi aquela palavra de todo o meu coração. Eu saí daquela reunião atordoado, não sabia nem o que fazer. E aí eu fui para um quarto chorar. Eu entrei em qualquer quarto que eu vi, eu entrei e me ajoelhei e chorei. Eu dizia: Senhor, eu creio, eu tomo posse. É sobre a nossa família, é sobre o que o Senhor tem para mim. E depois de chorar, sabe aquela hora que você não tem mais como chorar? Eu resolvi acender a luz do quarto para ver se tinha uma cama livre, porque era um alojamento, eu ia dormir lá. Quando eu acendi a luz, na cama que eu chorava, estava essa mala. Ela está escrita em inglês, mas aqui está escrito: propriedade do Lucas. É uma marca de mala. Eu descobri que há uma marca de mala que é a marca Lucas. Todos os zíperes, todos eles têm o nome de Lucas. Eu peguei a mala e falei: de quem é essa mala, pelo amor de Deus? E era de um amigo meu que havia vindo da Inglaterra. Ele falou: cara, eu não sei como eu arrumei essa mala, mas essa mala é sua agora. E ele me deu a mala. Eu achei, irmão, sinceramente, eu achei que eu ia chegar em casa e Suelen já ia estar até grávida. Eu já ia até assumir essa criança. Eu achei, porque eu recebi com tanta força aquela palavra, eu dizia: ela já vai estar até grávida. E aí, irmãos, eu todo mês fazia Suelen fazer um testezinho daquele. Gastei um dinheirão com isso. Mas passou um mês, passou 2, passou 6 meses. Ah, irmão, o médico olhava para a Suelen e dizia: não tem como. Eu tomei uma decisão. Eu falei: Senhor, eu vou te servir de todo jeito. Isso não muda quem o Senhor é para mim. De todo meu coração, falei isso para Deus várias vezes. Mas eu tomei uma decisão. Toda viagem que eu for, agora eu vou arrastando essa malinha aqui. Essa mala é a mala da promessa do Senhor sobre minha vida. Eu chegava nos lugares, as pessoas nem sabiam por que eu estava chorando. Eu chegava em aeroportos, às vezes no Brasil, às vezes fora. Estava lá a malinha. E eu olhava para ela e dizia: eu creio de todo o meu coração. Eu tenho um Pai do céu. Os diagnósticos que eu recebi aqui da terra não são legais. Mas eu vou arrastar essa mala de promessa. Eu vou arrastar essa mala de palavra dele. E onde eu for, eu vou carregar essa malinha aqui. Que uma hora o Senhor vai fazer essa palavra se cumprir na minha vida. E eu andei com essa mala 6 anos. Os diagnósticos pioravam. Vocês acompanharam as histórias. 6 anos. Eu
quero deixar uma mensagem aqui para você hoje. Na sua vida você vai ter 2 malas. Você pode escolher. Há uma outra mala. Eu ia trazer outra mala aqui para ilustrar. Mas sabe o que eu pensei? Falei, nem vou levar, porque essa mala não vale a pena. Não quero nem que você tenha a imagem. Existe uma outra mala, que é a mala da impossibilidade. É a mala das marcas que fizeram em você. É a marca das dores que trouxeram sobre sua vida. É a marca do luto. É a marca do adultério. E aí você pode carregar essa mala se você quiser. Ela vai ser tão pesada, irmão. Vai ser tão difícil viver assim. Você vai poder carregar essa mala se você quiser, dizendo, puxa, a hora que fizeram por mim. Olha como a minha família hoje, eu não tenho chance mais. Talvez Deus não tenha uma casa abençoada para mim. Essa é uma mala tão pesada de carregar. Mas eu te garanto que essa mala não foi preparada por Deus. Eu vou sair de viagem daqui a pouco. Eu tenho uma reunião em São Paulo. Suelen preparou a minha mala. Toda vez que eu chego num lugar tem um bilhetinho de Suelen. Às vezes ela passa perfume e alguma roupa para eu sentir o cheirinho dela. Suelen prepara a minha mala com carinho. Então preste atenção. Deus não preparou essa mala que você está carregando. Ele fez outra com carinho. Ele fez uma assim, ó, cheia de promessa. Ele está dizendo, ô Lore, Caleb, Mateus, esses são meninos meus. Esquece. Ah, mas não, esquece. Já era. Carrega a sua mala. O Jardel, seu pai deixou um legado para você. Um homem de fé. Viu, Jardel? Leva essa mala. Leva essa mala. Mas e os meus filhos? Tem tanta preocupação. O que será do Samuel? Deus tem um ministério para esse menino. Carrega essa mala, Geraldo. Nega. Nós vamos carregar a mala da promessa. Nós vamos deixar a outra mala onde ela tem que ficar. Ei, seu José Domiciano, carrega essa mala. Deus tem uma família linda para o Senhor. Deus tem uma família linda para nós. Bruno, Ele tem uma esposa para você. Guarde isso. Sandro, Ricardo, carrega a sua mala. Carrega a sua mala. O Pai nosso que estás nos céus, Ele está olhando do céu. Ele diz assim, todas quantas forem as promessas, elas já têm em Jesus o sim. Você não tem um talvez de Deus. Não é um talvez eu faça. Não, é um sim. Isso aqui sempre foi um sim para mim. Eu andei 6, 7 anos. Andei com essa mala, eu arrastei ela. E às vezes eram dias difíceis, irmãos. Às vezes eu estava lá e dizia, fez o exame, Sueli, não deu nada. Agora que o Lucas já nasceu, eu continuo levando essa mala ainda, irmãos, porque agora já não é mais algo que eu espero, é algo real. E agora eu digo, se Ele pôde fazer com o Lucas, agora Ele faz na vida de qualquer um, Ele faz através de mim. Então hoje eu quero te chamar, se levantar em Deus, por sua família e por sua casa, dizer, hoje eu abro mão de uma mala que vai ficar longe, e eu vou carregar a minha mala de promessa, de palavra. Eu teria que negar a bondade de Deus para então deixar de acreditar nessa mala. Eu teria que negar o poder de Deus para negar o que tem dentro dessa mala. Eu teria que negar a natureza de Deus para negar o que há nessa mala. Não é mais fácil crer? Fique de pé, por favor. Você pode pegar sua mala aí na mão? Tem promessa sobre seus filhos? Tem promessa sobre o seu casamento? Tem promessa sobre a sua geração, amém? Tem promessa sobre sua família? Tem uma mala de promessa. Eu estou com a minha bem aqui. E eu não vou largar ela, não. Agora, além do Lucas, veio o Davi. E o Davi veio, irmão, de um jeito assim tão doce. E eu vou andar com a minha mala.
porque eu tenho um pai, e não há pai saudável que queira o mal dos seus filhos. Feche os seus olhos, por favor. Tome a sua mala.